Olá, mais um conteúdo aqui rico de Santa Edelgarda. Bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso mosteiro virtual de Santa Edelgarda. Aqui tem uma alma humana que ama falar sobre os ensinos de Santa Hildegarda e o ensino de hoje é rico. Vem comigo nesse rico conteúdo de hoje. Hoje vamos falar sobre as visões de Santa Hildegarda, suas visões que estão no livro Cívias. Conhece os caminhos do Senhor. Santa Hildegarda, uma mulher de fé e visão. Ela recebeu um chamado que mudaria a sua vida e a história da espiritualidade. Sim, Santa Hildegarda não ensina só medicina natural, a medicina do verde, a medicina do quintal. Ela também nos ajuda na medicina da alma. A sua espiritualidade é elevada. Tanto é que ela é uma das doutoras da igreja. Não porque ela era uma médica naturalista, mas por conta dos seus escritos espirituais, que não eram sonhos, nem eram ilusões. Eram visões vivas, profundas e acordadas, revelações do próprio céu, onde o intermédio era o Espírito Santo, a luz vivente, como assim ela se referia ao Espírito Santo. O Senhor abriu os olhos internos de Santa Hildegarda para mostrar os caminhos da criação, da queda e da salvação. O livro Cívias, Santa Hildegarda levou 10 anos para escrever e ali ela narra 26 visões divinas. É um mapa do espírito humano, da luz e da escuridão. As primeiras visões que Santa Hildegarda mostra é a grandeza da criação e o papel do homem na ordem divina. Santa Hildegarda, ela via, uma luz que atravessava o cosmo, penetrava a alma do homem e ia iluminando os seus pecados e atribuindo as suas virtudes. A humanidade, ela percebeu que caminha entre o erro e a redenção, o erro do nosso lado humano e a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Em suas visões, o mundo aparece em forma simbólica. A Santa Hildegarda, ela traz muito a simbologia nos seus escritos, na forma, ela não só recebia as informações, como se apresentavam para ela em forma de imagem, em forma de figuras. Então, Santa Hildegarda é muito simbolismo, é um simbolismo rico que se abre para ela, aonde Deus mostra para ela as forças destrutivas, a corrupção dentro e fora da igreja, a violência, a inveja que assolam os homens. Ela recebeu o aviso: a vida é breve, o pecado tem consequência e a justiça de Deus, a justiça divina, está sempre presente, esperando o homem purificar o seu coração humano. No livro Cívias, a Santa Hildegarda descreve também as visões mais temíveis
e cada uma delas simboliza uma corrupção, né, e uma decadência moral. Uma delas representa a guerra, a destruição do corpo e da alma. Outra, luxúria, a ganância que consome os povos. Outra, a falsidade, a traição que enfraquece os líderes e a instituição. Ela viu o anticristo não como uma figura única, mas como a personificação da sua arrogância, da impiedade, da injustiça que corrompem o mundo e o coração do homem. A sua mensagem é bem clara, né? O mal existe, mas a luz divina é mais forte. Mesmo em meio às trevas, aqueles que permanecem fiéis à justiça e à virtude caminham em rumo à redenção. Santa Edelgarda mostra a interdependência, né, entre o céu e a terra, que as ações humanas alteram a natureza, as estações e as vidas das criaturas, e o pecado afeta o mundo inteiro. Isso a gente já vê hoje, né? Santa Edelgarda, lá no século XII, escrevia o que ela via, o que muito hoje está acontecendo no mundo, né? Hoje a gente vê as estações em desordem, há uma desordem na natureza, há uma desordem nas estações, e isso não é por conta do mover de Deus, porque o que Deus fez não se modifica, mas o homem, através das suas ações, né, dos nossos pecados, a gente acaba afetando, olha só, a natureza e as estações. Então essas coisas são criadas por conta da incongruência do homem. E nas visões de Santa Edelgarda, a gente vê, né, que a purificação que ela fala é dolorosa e inevitável. Por quê? Dolorosa porque é uma parte nossa, e inevitável por quê? Porque para nossa compreensão, se nós não aprendemos a preservar no amor, agora vamos aprender na dor. Mas é necessária para restaurar a ordem divina e também a nossa purificação. Mas mesmo nas visões mais sombrias, a Santa Edelgarda não mostra um mundo sem esperança. A última parte do livro Cívias revela que, após o juízo e a purificação, a renovação do espírito, o fogo que queima o pecado também ilumina o coração do homem. O fogo que queima o pecado também ilumina o coração do homem. A escuridão revela a luz. Sempre a escuridão revela a luz. A escuridão não é um caminho sem luz. Pode até parecer, mas é na escuridão que a luz se revela. E a transformação da vida, do pecado para a redenção. Isso a gente tem em Jesus, Não porque Jesus ele era o pecado, mas porque ele carregou todos os nossos pecados, todos, não foi isento de nenhum. E depois disso se transformou o quê? Em vida, Ele nos redimiu. A Santa Edelgarda, ela vê a humanidade reconciliada com a criação, a alma em harmonia com Deus. Cada visão é um chamado à nossa vigilância,
a penitência, né? E a nossa fé. A santa nos lembra, né? Ela nos diz assim, aqui eu abro um parênteses, né? Digamos que se hoje Santa Edelgarda estivesse entre nós, né? Ela diria assim para nós que o mal é real. O mal não é só uma simbólica aqui que ela nos traz, né? O mal ele existe, mas a virtude, a luz interior, essa conexão com Deus sempre será mais forte. E assim, as visões que a Santa Edelgarda teve, as visões apocalípticas, elas se tornam lições de coragem, né, de resiliência e transformação, porque tudo isso é para quê? É para transformação da alma humana, é para transformação do homem, é para transformação da humanidade. As visões de Santo Edelgarda nocívias, que quer dizer, né, conheça os caminhos do Senhor, nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. O mundo é vasto, cheio de forças que podemos compreender apenas com os nossos olhos da alma, não com os olhos humanos. Mas a luz divina sempre se encontra. Mas na luz divina a gente sempre vai encontrar o caminho. Essas visões de Santa Edelgarda, ela não quer não quer nos deixar aterrorizados, né? Mas ela quer que a gente ilumine o nosso caminho. Ela não está mostrando o fim, mas ela está aqui, né, para nos ensinar nos seus escritos, e tenho certeza que também Deus revelou isso para ela, para a gente ter um norte, para a gente caminhar na verdade e pela fé. Que essas visões de Santa Edelgarda nos inspirem, né? Em meio às trevas, a gente pode sim encontrar a luz, e nela há uma força para transformar o mundo inteiro, o nosso mundo interior e o nosso mundo ao redor, porque foi em meio ao caos que Deus fez o mundo, não é verdade? A terra era sem forma, sem vazia, era uma escuridão, e foi pela luz que Deus se revelou esse mundo que hoje a gente vive, né? Então as visões de Santa Edelgarda são para a gente refletir o meio que a gente vive, né? Eu espero que vocês possam ter gostado desse conteúdo, e vou trazer mais vídeos aqui agora, aprofundando em cada uma dessas visões que a Santa Edelgarda descreve aqui no seu livro, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Santa Edelgarda ilumine a sua vida. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo extraordinário e divino de Santa Edelgarda.